Boa noite, graça e paz, amém? Vamos ficar em pé, nós vamos dar início ao nosso culto. Nós queremos dar as boas-vindas a quem está aqui presencialmente e também a você que está aí na sua casa, que você nesse momento possa se preparar para esse culto também, pedindo para que Deus, através do seu Espírito, possa falar ao teu coração nessa noite, que a música, a mensagem, a oração, ela possa fazer morada em seu coração e que você saia daqui com a resposta que você veio procurar, mas principalmente sabendo que a melhor resposta é aquela que é boa, agradável e perfeita e vem somente do Senhor. Que essa noite, tudo que nós viemos a fazer aqui, presencialmente ou aí na sua casa, seja para a honra, para a glória, em nome do Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado porque o Senhor nos permitiu esse privilégio de podermos estar mais uma vez na tua casa. Muito obrigado porque o Senhor nos concedeu o bem maior que nós poderíamos ter no dia de hoje, que é o dom da vida, de poder acordar, respirar e poder desfrutar das tuas maravilhas. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos permite estar diante da tua presença e mesmo com todo poder, majestade, soberania que lhe é devido, o Senhor nos dá a permissão e o privilégio de te chamar de Pai. Por isso, Pai, que o Senhor agora acalme o nosso coração, que o Teu Espírito sonde os nossos corações e que tudo aquilo que nesse momento possa atrapalhar a nossa adoração a Ti seja retirado, para que aquilo que fizermos aqui suba como cheiro suave, agrade o Teu coração e que o Senhor se alegre com esse culto, com essa celebração que será feita. Abençoe cada um de nós aqui, Pai, com os músicos, o pastor, todos aqueles que estão envolvidos, que tenhamos a consciência de que tudo que fazemos é para honrar e glorificar o Teu nome. Recebe a nossa oração e o nosso culto, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Vamos continuar em pé. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar-me. As mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus olhos declarar toda a minha adoração. Se eu for pra te adorar, para que nasci? Se eu for pra te servir, eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adoro. Vamos lá! Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Diante do trono, diante
diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha. Celebre ao Senhor. Se não for para te adorar, Senhor, se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu sou aqui. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu sou aqui. Sim. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Canta minha, que segurança. Que segurança sou de Jesus. Eu já desfruto da luz, sou por Jesus, Reino de Deus, Ele me leva à glória do céu, canta minha alma, canta ao Senhor. Extasiado, então me senti extasiado, não me senti. Anjos descendo dos altos céus, louvam a graça de Deus. Canta minha alma, canta, Senhor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre, rende louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre.
Senhor. Se não for para te adorar, se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Eu quero te adorar, te adorar. Senhor, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Aleluia. Amém. Pode se assentar. Senta um pouquinho. Eu vinha no carro agora para cá. E aí minha esposa falou de um sonho que ela teve. E ela contando o sonho, aquilo falou tão bem ao meu coração. Eu quero compartilhar isso com você. Tá bom? Pode sentar todo mundo, eu vou ficar com a Elaine aqui. Só para informar que isso não estava no script, tá, gente? Foi no carro vindo, então... Sem honra, sem glória, sem buscar meus interesses, sem nada esperar. É assim que eu quero te adorar, sem olhar tuas mãos, mas procurando a tua face, me olhando no espelho até ver a tua imagem. Meu Deus, meu Pai, amado Jesus, Espírito Santo que me consola. Não quero dormir, não quero acordar sem te ouvir, sem te tocar. É assim que eu quero te adorar. Te adorar, chorando aos teus pés, prostrado em teu altar. É assim que eu quero te adorar. É assim que eu quero te adorar, querendo estar contigo, ó Deus, somente por te amar, Senhor. É assim que eu quero te adorar. Sem olhar tuas mãos, mas procurando a tua face, me olhando no espelho até ver a tua imagem. Meu Deus, meu Pai, amado Jesus,
consola. Não quero dormir, não quero acordar sem te ouvir, sem te tocar. É assim que eu quero te adorar. É assim que eu quero te adorar, chorando aos teus pés, prostrado em teu altar. É assim que eu quero te adorar. É assim que eu quero te adorar, querendo estar contigo, ó Deus, somente por te amar, Senhor. É assim que eu quero te adorar. Sorrindo, chorando, parado ou andando, de frente pro altar ou pro lado, deitado, de pé, sozinho ou acompanhado. É assim, Senhor, no meio da igreja, cercado de irmãos, na minha família, na congregação, no monte ou no vale, perdendo ou vencendo, até em pensamento. É assim que eu quero te adorar. É assim que eu quero te adorar. É assim que eu quero te adorar, chorando aos teus pés, prostrado em teu altar. É assim que eu quero te adorar. É assim que eu quero te adorar, querendo estar contigo, ó Deus, somente por te amar, Senhor. É assim que eu quero te adorar, Senhor. É assim que eu quero te adorar. Temos visitante nessa noite conosco? Temos alguém que nos visita? Prazer em receber você aqui. É a primeira vez? É? Seja bem-vinda. É mesmo? Oh, gente boa. Eita, nós. Ah, mas bem-vinda, tá? Leva um abraço. Mas sinta-se bem aqui, tá bom? Aqui tem muito paulista. Não tem carioca, não. Tem carioca não, tá bom? Mas seja bem-vinda, Deus abençoe, seja um tempo precioso aqui para você na presença de Deus e na comunhão com a gente, amém? Você que nos visita pela primeira vez pela internet, né? Tá primeira vez acessando aí a Pibavir, né? Tem que pensar para falar. Pibavir, seja bem-vindo, que você possa ter um momento aí que você possa nos visitar, possa vir para cá, para o lado de lá daqui da telinha, e a gente tenha um tempo também agradável aqui, juntos, conhecendo você, sabendo um pouco mais de você e podendo servir a sua família e a comunidade, tá bom? Muito bem, vamos para os nossos avisos. Eu preciso dar alguns avisos rápidos aqui, importantes, e eu queria que você se programasse. Antes de qualquer coisa, deixa eu falar uma coisa. Anderson, o cabelo continua penteado bonito, hein? Brincadeira, desde a vigília, meu. Rapaz, esse cabelo dele... Alessandra, você que penteia ele? Não? Tá bom. Muito bem. No dia 10 de outubro, um domingo,
nós vamos ter um passeio aqui, um piquenique das crianças. Tá? Como é que vai funcionar isso tudo? Os pais vão receber as informações, você vai receber uma cartinha e nós vamos encontrar as crianças aqui, nós vamos sair daqui, elas vão lá para o Parque da Água Branca, vai ter um tempo muito legal, os monitores vão estar lá e lá elas vão estar também comemorando o Dia das Crianças, mas também vai ser um tempo de aprendizado, de estudo bíblico. Então, você que tem seu filho pequenininho, a minha já não é mais pequenininha, então não tem como eu enviar, mas eu acho que ela vai te auxiliar, qualquer coisa assim. Mas prepare aí, você vai receber uma autorização, uma solicitação, e aí você assina e envia para nós, tá bom? Dia 10, domingo. Dia 17 é o outro domingo, depois desse passeio, nós vamos estar celebrando o Dia dos Professores, ok? Temos professores aqui? Tem, eu sei que tem professores aqui, então todos vocês são convidados, nós vamos fazer uma homenagem para você, vai ser na celebração da manhã, do nosso encontro da manhã, vai ser um café da manhã para os professores, nós vamos honrar a vida deles ali, todos os professores, tanto das nossas classes e igreja, como também do serviço secular, nós queremos honrar nessa data. Então, dia 17 de outubro, nós vamos estar fazendo isso. E antes dessas duas datas, dia 30, nós temos o chá de bebê da Raquel, tá? É 30/10, né? Ah, então é depois mesmo, tá certo. Eu estava certinho. Então, 30 de outubro, nós vamos ter o chá de bebê. Olha lá, colocaram lá os professores ali. Está assistindo muito filme coreano esse menino aí também, já colocou. Tá bom? Então, todos vocês são nossos convidados para a atividade com as crianças, atividade com os professores e para o chá de bebê. Ok? Marcaram aí? Agendaram? Agendou aí, Maria? Está agendando tudo. Muito bem. Vamos ficar de pé? Um pouquinho mais, vamos louvar o Senhor. Eu ainda vou ficar aqui, César, depois que eu vou para lá, naquele lá que a gente combinou, tá bom? E nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Pastor e nada faltarás, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei. Pois no controle tu estás, no controle tu estás, no
fazes tudo cooperar para o bem, pois o plano soberano tens, e conheces quem eu sou, e criaste o que sou, e me amas como sou. Nossos bateristas estão uma bênção, né? Olha, cadê o João? João tá lá em cima, que ele subiu para ficar lá no lugar do Vini, ajudando. Vini, cadê o Vini? Mostra o Vini aí. Muito bem. E tem gente nova aqui na frente cantando também. Eu tô vendo o filho chorar, é bênção demais, né? Que alegria ver, né? Servindo. Tu vai vir para cá também, rapaz. Tá bom? Muito bem. Vamos lá, vamos continuar louvando. Vou pedir para você sentar um pouquinho, que essa canção talvez você não lembre tanto. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregaste, ó Deus, o meu coração? Que posso dizer? Que posso fazer
Muito boa noite, graça e paz, agora com o microfone ligado. É bom estarmos juntos. É maravilhoso adorarmos a Deus em família, em comunidade de fé. É uma bênção sermos ministrados por essa equipe tão especial, esses irmãos tão capazes, abençoados e dispostos a ser instrumento de bênção na nossa vida. Isso faz toda a diferença, não faz? É bom demais. Nós estamos aqui no nosso segundo culto como Primeira Igreja Batista em Vila Romana, como Pibavir, né? E também no segundo culto fazendo essa experiência do horário, né? No culto às 18 horas, estávamos só no período da manhã e agora tomamos essa decisão de fazer essa experiência de voltar para o culto também à noite. Eu
quero dar as boas-vindas a todos que nos acompanham. Na verdade, vocês já receberam, eu quero reforçar isso e dizer que é importante, é um privilégio para nós ter a sua companhia virtual. Eu quero refletir com você a respeito de um tema bastante intenso. Vale a pena viver, uma reflexão sobre o Setembro Amarelo. A estrutura aqui da nossa reflexão não é exatamente a de um sermão, mas o objetivo, e eu gostaria que você já tivesse isso com muita clareza, e enquanto nós vamos pensar e meditar, coloque-se diante de Deus, no sentido de reconhecer a sua humanidade e a sua fragilidade, no sentido de reconhecer que os efeitos da queda e do pecado sobre nós são diversos, e sobre algumas pessoas misteriosamente parece que pesam mais. E nós podemos ser prevenidos de certas coisas e podemos ser também instrumentos do Senhor para prevenir certas coisas, para ajudar pessoas diante de uma questão tão difícil que é o suicídio. Setembro é o mês dedicado à prevenção do suicídio. E por que Setembro Amarelo? Eu achei muito bacana que na aula hoje, lá na nossa escola de discípulos, os nossos jovens estavam afiados com relação a determinadas coisas, né? Setembro Amarelo é por causa e em memória de um jovem chamado Mike M., um jovem dos Estados Unidos que aos 17 anos tirou a sua própria vida. Isso aconteceu em 1994. E antes de fazer isso, ele havia restaurado o seu Mustang 68 e pintado de amarelo. E desde então o laço amarelo se tornou o símbolo da campanha contra o suicídio. Mas essa palavra é bem mais antiga. É usada pelo menos desde o século 17. Vem do latim sui, que significa eu, e cide, matar. Suicídio é quando uma pessoa tira a própria vida para fugir de um grande sofrimento ou de uma situação de desonra. Isso pode acontecer através de uma ação, como tomar um comprimido, mas também pode ser através da recusa em agir, como uma pessoa que, por exemplo, para de se alimentar. Quando alguém se mata para evitar um mal maior, para evitar uma tragédia, nós não usamos o termo suicídio, usamos sacrifício. Por exemplo, um motorista que vem dirigindo o seu veículo e vendo uma criança correr para a rua, ele joga o carro no muro e acaba morrendo por causa disso. Esse motorista não cometeu suicídio, ele se sacrificou por conta, para preservar a vida daquela criança. Em vários países europeus já está legalizado uma forma de suicídio. Eles promovem a ideia de uma boa morte para doentes terminais, aqueles casos em que tentar curar o paciente já não faz sentido. Essa prática se chama eutanásia, termo que vem da língua grega eu,
que significa fácil, e thanatos, que é morte. Existem 4 tipos diferentes de eutanásia. A eutanásia voluntária passiva, quando o paciente pede à equipe médica que não prolongue a sua vida. E diante da decisão do paciente, os profissionais da saúde, eles não vão apressar a morte do paciente, mas vão se limitar a prover conforto e conselho a ele. Já não vão mais fazer tratamentos ou nenhuma outra ação que vise exatamente o prolongamento da vida do paciente. Existe também a eutanásia voluntária ativa, quando o paciente pede à equipe médica que apresse a sua morte por algum meio, como uma injeção letal. Em alguns casos, permite a um amigo, a um familiar que acompanhe esse processo de morte. Existe a eutanásia que é involuntária e passiva, quando o paciente ele é incapaz de declarar o seu desejo de morrer, mas a equipe médica decide não tomar nenhuma medida para salvá-lo, ou atua removendo o seu suporte de vida, por exemplo, suspendendo medicação, removendo sondas ou o respirador. E existe a eutanásia involuntária ativa, por razões econômicas, genéticas ou humanitárias. O médico age para apressar a morte do paciente, independente da sua vontade. E aqui nós nos deparamos com um outro problema muito grave, que é o infanticídio. Por exemplo, quando uma ação é tomada para que haja um abortamento, para que uma gestação seja interrompida. Somente as formas passivas de eutanásia não são expressamente proibidas pelas Escrituras. Em alguns lugares, já se discute a legalização do suicídio assistido, que permitiria à pessoa tirar a sua própria vida, sendo acompanhada no processo por um profissional de saúde. Agora, existe uma frase, que faz parte do juramento de Hipócrates, que diz o seguinte: a ninguém darei por comprazer nem remédio mortal, nem um conselho que induza a perda. Então, na minha opinião e no meu entendimento, isso estaria em total desacordo com o juramento. Um paciente deve receber cuidados enquanto a sua atividade cerebral e os seus sinais vitais estiverem presentes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 1 milhão de pessoas tiram sua vida todos os anos. E essas informações vêm de antes da pandemia. A gente está falando de uma pessoa a cada 40 segundos. As tentativas não concretizadas de suicídio podem chegar a 25 milhões por ano. Ou seja, o suicídio mata muito mais pessoas do que o homicídio. A maioria são jovens que vivem em países de baixa renda e de maior desigualdade social. E o nosso país, o Brasil, é o 8º no ranking mundial, com 32 pessoas mortas em média todos os dias, mais do que as vítimas da AIDS e
do que a maioria dos tipos de câncer. E esse número, considerando a realidade brasileira, pode ser até 4 vezes maior por conta da subnotificação. E a OMS diz que a maioria desses casos poderia ter sido prevenido. 9 a cada 10 suicídios poderia ser prevenido. Para cada pessoa que comete suicídio, outras 10 sofrerão adoecimento emocional. E são muitos os fatores que contribuem para esses índices alarmantes: abuso de drogas, violência doméstica, desequilíbrio químico, motivações de origem religiosa, eventos estressantes como a perda de um relacionamento significativo e, claro, patologias psíquicas como a ansiedade, a bipolaridade, a esquizofrenia, a compulsão por se ferir, o transtorno de borderline. E o risco ainda aumenta quando mais de um fator está combinado. Mas, sem dúvida, a principal causa é a depressão. E você sabe muito bem que a depressão hoje é uma das doenças mais incapacitantes que existe. Muitas pessoas que passam pela depressão declaram ter pensamentos suicidas. E a maioria das pessoas que tentam tirar a sua vida são mulheres. Muito embora a maioria dos que realmente fazem isso são os homens, porque são mais violentos, por assim dizer, em sua ação. O maior número de suicídios está entre a população homossexual. E quando se considera a religião da pessoa e dos pais, os homossexuais que frequentam igrejas são os que mais buscam esse caminho. As pessoas religiosas têm menos chances de cometer suicídio, conforme alguns estudos sugerem. Mas, dentre as pessoas religiosas que professam alguma fé, são os evangélicos que mais tentam tirar a sua própria vida. Os números são muito parecidos com os que se encontram entre as pessoas que não professam nenhuma fé, que não fazem parte de nenhuma religião. Eu busquei no Google as palavras suicídio e cristão, ou suicídio e evangélico combinadas, e o assunto que mais aparece é se um suicida perde a salvação. E isso mostra o tamanho assustador do nosso despreparo. Não deveria existir um lugar melhor e mais saudável, mais livre, mais seguro para se refletir de maneira ampla e profundamente sobre a vida, sobre a morte, sobre o sofrimento, sobre qualquer outro tema, mas parece que esses temas foram desaparecendo, estão desaparecendo cada vez mais da agenda das nossas igrejas. E isso nos torna muito parecidos com o mundo, que vive de imagem, que evita lidar com assuntos difíceis. E vocês sabem muito bem que existem muitas igrejas que têm uma teologia tão ruim, tão péssima, que ainda alinhada a um discurso triunfalista, acabam produzindo muito mais mal do que bem.
elas acabam levando os seus membros a negarem problemas que a Bíblia afirma com muita clareza, que fazem parte da natureza humana caída, que fazem parte de um mundo fraturado pelo pecado. Negam a realidade dos efeitos do pecado, dentre elas as angústias da alma. Existe quem defenda que a depressão é pecado. Tem líder, tem pastor que defende que a depressão é pecado. Irmãos, uma pessoa pode chegar à depressão por causa de um pecado, como, por exemplo, a falta de perdão. Mas nem toda depressão tem origem num pecado pessoal. Mesmo que esse for o caso, a depressão precisa ser tratada como uma doença, porque é isso que ela é. Ela precisa ser tratada por profissionais preparados, qualificados. É como uma pessoa que saiu para praticar um pecado e no processo quebrou a perna. Ela precisa se arrepender do pecado, mas ela precisa de socorro médico, de cuidados médicos. E claro, quando se trata do suicídio, nós não podemos ignorar situações extremas em que a pessoa que o comete ou que tenta cometê-lo perdeu completamente o controle das suas faculdades. Está, por exemplo, num surto psicótico. Ela está completamente fora de si. Casos como a demência, traumatismo craniano, ou alteração do comportamento causado por um desequilíbrio químico, ou por uma doença mental. Tudo isso pode fazer com que a pessoa, fora da sua realidade, fora do seu juízo, acabe buscando esse caminho trágico. Mas, infelizmente, também é verdade que para muitas pessoas o suicídio é uma decisão consciente, é uma escolha no sentido de não estar agindo sob coerção ou sob qualquer tipo de compulsão. E sendo uma escolha, trata-se sem dúvida de uma escolha moralmente culpável, moralmente condenável. Agora, eu não sei se vocês já se deram conta disso, mas existem 6 casos de suicídio na Bíblia, ou pelo menos 5. O de Abimeleque, registrado lá em Juízes 9. Abimeleque foi atingido na cabeça, estava tentando invadir uma cidade, liderando um exército, e ele é ferido gravemente na cabeça por uma pedra de moinho, que segundo a Escritura rachou-lhe o crânio. E aí Abimeleque pede ao seu escudeiro que lhe atravesse com uma espada, mas não para apressar sua morte, no sentido de aliviar a dor que estava sentindo, mas para que ninguém ficasse sabendo que ele foi morto por uma mulher, porque foi a mulher que jogou a pedra de moinho de cima do muro. E o escudeiro então lhe dá o golpe final, mas embora sua morte não tenha vindo literalmente de suas próprias mãos,
foi uma morte suicida, uma vez que foi atendendo ao seu desejo, ao seu pedido. O segundo caso é o do rei Saul, registrado lá em 1 Samuel 31. Ferido gravemente na luta contra os filisteus, mesma luta em que os seus filhos foram mortos, para não sofrer a humilhação de morrer pelas mãos do inimigo, ele pediu ao seu escudeiro que lhe atravessasse com a espada. O escudeiro ficou apavorado e não quis atender. Então Saul tomou a sua própria espada e se matou. E o escudeiro, vendo o seu rei ali morto, também se jogou sobre a espada antes que os filisteus chegassem. O terceiro caso é o de Aitofel. Está registrado em 2 Samuel 17. De todos é o caso mais torpe. Ele cometeu suicídio por enforcamento apenas porque Absalão, ele era um conselheiro de Absalão, naquele breve momento em que Absalão se tornou rei porque fez um motim, né, uma rebelião contra o seu próprio pai Davi. Ele deu um conselho para Absalão, Absalão não acatou o seu conselho e por causa disso ele se enforcou. O quarto caso é de um rei chamado Zinri, ou Zinri, que está lá em 1 Reis 16. O reinado mais curto de Israel, ele reinou por 7 dias apenas. Isso por quê? Porque ele não contava com apoio de ninguém em seu governo. E quando ele soube que Omri havia sido aclamado rei em seu lugar e que vinha em sua direção com as tropas, Zinri preferiu antecipar a sua própria morte, incendiando o palácio onde ele estava e morrendo queimado ele mesmo no incêndio. E o quinto caso é o de Judas, que entregou Jesus aos líderes religiosos pelo preço de um escravo, por 30 moedas de prata, e depois, corroído pelo remorso, foi e se enforcou. Existe um sexto caso que provavelmente deve ter sido o primeiro que veio em sua mente quando eu mencionei casos de suicídio na Bíblia. Você deve ter pensado em Sansão. Mas Sansão é um caso diferente, porque Sansão não se matou com o propósito de fugir do sofrimento ou dar fim à sua humilhação. Tanto é que Sansão aparece lá em Hebreus 11:32, na chamada galeria dos heróis da fé. E por quê? Porque Sansão, apesar da sua vida estranha, indisciplinada, ele demonstrou fé e confiança na soberania de Deus no último ato da sua vida. A oração de Sansão foi: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. É um ato de arrependimento. Dá-me forças mais essa vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram meus olhos. Embora humilhado pelos seus próprios erros, Sansão acreditava na providência de Deus, na soberania, acreditava que a sua força provinha do Senhor e estava arrependido dos seus erros. E, evidentemente, se o objetivo de Sansão fosse cometer suicídio, Deus jamais teria lhe restaurado as forças. Mas Deus atendeu. E Sansão usou a sua força, usou a sua vida como último recurso de Deus. E Deus aprovou a morte de Sansão como uma morte sacrificial, porque ele foi usado para libertar o povo
dos filisteus. Então, apesar das suas falhas, Sansão cumpriu o propósito divino, anunciado para os seus pais, lá em Juízes 13:5. O menino será nazireu desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Em sua morte, Sansão cumpriu o propósito que Deus tinha para ele. A Bíblia também retrata casos de homens fiéis, verdadeiramente crentes, sinceros diante de Deus, que em um momento muito pesado de suas vidas desejaram a morte. É o caso de Jó, de Moisés, do profeta Elias. E em todos esses casos, Deus os ajudou a expressar o que estavam sentindo. E Deus os ajudou a recuperar as suas forças. O 6º mandamento diz: não mate. Êxodo 20:13. Isso inclui o homicídio, suicídio, o infanticídio, eutanásia ativa e qualquer argumento sobre, entre aspas, o direito de morrer. Isso porque Deus é o único doador da vida, é o único Senhor da vida, só Ele pode tirá-la, e no tempo que Ele designou. Jó 14, verso 5, diz assim: visto que os dias do ser humano estão contados, o número dos seus meses está nas tuas mãos. Traçaste limites além dos quais não passará. Eclesiastes 3, 1 e 2, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Com relação à pergunta, o suicida perde a salvação? Existem 4 posições conhecidas. A primeira é que a pessoa suicida, sob qualquer circunstância, vai para o inferno. Essa era a posição da Igreja Católica no período medieval e era a única regra até a Reforma Protestante. A segunda posição é que um cristão nunca cometeria suicídio, porque Deus o impediria de chegar a esse extremo. Ou seja, se cometeu suicídio é porque não era verdadeiramente um cristão. É uma segunda posição. A terceira é que um cristão pode cometer suicídio, mas ele vai perder a sua salvação ao fazer isso. E a quarta posição é que um cristão pode vir a cometer suicídio, mas apesar disso, não perderá a sua salvação. Com muito temor e com muito cuidado, eu afirmo para vocês que esse quarto argumento é biblicamente mais razoável. Na verdade, o único que considero biblicamente aceitável. E isso por 3 motivos que eu quero compartilhar com você. O primeiro é que na Bíblia existe somente um pecado imperdoável. Marcos 3, 28 a 29, diz assim, palavras de Jesus: em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é um réu de pecado eterno.
A mesma passagem paralela, lá em Mateus 12, 32, diz assim: se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. E Lucas 12, 10 trata assim: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Ou seja, existe um único pecado sem perdão na Bíblia, e esse pecado se refere a uma rejeição ostensiva e contínua do Espírito Santo no que diz respeito à ação dele na conversão do ser humano. Qual é a ação do Espírito Santo? Levar-nos à consciência do pecado, da justiça e do juízo, levar-nos ao arrependimento, um ato de rebelião ostensivo, uma recusa em fazê-lo, significa resistir à sua ação, e ao resistir ao chamado à salvação, ao chamado ao Evangelho, a pessoa não pode ser salva. Em uma das passagens também se trata de atribuir a Satanás as obras do Espírito. Então veja como esse ato de rebelião pode chegar a uma situação extrema, brutal. Foi quando alguém disse com relação às coisas que Jesus fazia, né, de que o seu poder vinha de Belzebu, príncipe dos demônios. E aí então, atribuindo ao Espírito Santo que estava sobre Jesus, agindo sobre Jesus, atribuindo a ele uma atividade demoníaca. Ou seja, tanto no caso dessa blasfêmia, como no caso da rejeição ostensiva à obra do Espírito, nós estamos falando de uma pessoa rebelde e determinadamente incrédula. Diante disso, não há perdão, não pode haver perdão. E nesse caso, o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão está excluído dessa possibilidade. O segundo argumento que eu quero usar com você é de que um cristão, infelizmente, você se conhece, não conhece? Eu também me conheço. Você se conhece, né, Gamal? Eu também. Um cristão é capaz de cometer qualquer tipo de pecado contra alguém ou contra ele próprio. O terceiro argumento é uma resposta àqueles que afirmam que o suicídio é um pecado sem perdão, porque quem tira a sua própria vida não tem a chance de se arrepender depois, porque morreu. E como ele não teve a chance de se arrepender depois, então ele não pode ser salvo porque ficou com essa pendência diante de Deus. Ora, com relação a isso, eu pergunto: alguém morre sem pecado? Alguém morre sem alguma pendência? A menos que Deus lhe dê uns minutos ou uns segundos para refletir sobre todos os seus pecados antes de morrer, e você tenha uma consciência perfeita e uma memória perfeita para pedir perdão por todos os seus pecados antes de deixar esta vida, acredito que qualquer pessoa que morra, de alguma forma, deixou pecados não confessados. Portanto, biblicamente,
o suicídio é um pecado gravíssimo. Porque nós não temos o direito de acabar com a vida de ninguém, e isso inclui a nossa própria. Mas afirmar que seja um pecado imperdoável seria dizer que existe uma categoria de pecados ou um tipo de pecado que a obra consumada de Cristo na cruz é incapaz de contemplar, é incapaz de remover. Não há qualquer sentido em afirmar isso. Seria também acreditar que nós temos algum tipo de mérito pessoal em nossa salvação, e isso negaria a salvação pela graça somente, baseada nos méritos de Cristo e não nos nossos. O suicídio é gravíssimo, mas nem por isso uma pessoa que foi verdadeiramente salva perderá sua salvação. Romanos 8, 38 a 39 diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ainda em Efésios 2:8, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E 2 Timóteo 1, 9 e 10 está escrito assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Se uma pessoa que decide cometer suicídio em busca de alívio do seu sofrimento, essa pessoa pode ser considerada verdadeiramente cristã? É uma outra questão. Eu quero responder com as palavras do pastor John MacArthur, que é um estudioso muito respeitado da Bíblia. Ele diz assim: o suicídio é um pecado grave, equivalente ao assassinato, mas ele pode ser perdoado como qualquer outro pecado. As Escrituras claramente dizem que os redimidos por Deus foram perdoados de todos os seus pecados, passado, presente e futuro. Colossenses 2, 13 e 14. Paulo diz em Romanos 8, 38 a 39, que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Se um verdadeiro cristão cometer suicídio em um tempo de extrema fraqueza, ele ou ela será recebido no céu. Judas 24. Entretanto, ainda diz John MacArthur, nós questionamos a fé daqueles que tiram suas vidas ou até mesmo consideram isso seriamente. É bem provável que eles nunca tenham sido verdadeiramente salvos. Ele não está dizendo que não foi, está dizendo que é bem provável que não tenham sido. Porque os filhos de Deus são definidos repetidamente nas Escrituras como aqueles que têm esperança, aqueles que têm propósito na vida. E aqueles que pensam em cometer suicídio fazem assim porque eles não têm esperança
e nem propósito em suas vidas. Além do mais, alguém que repetidamente considera o suicídio está praticando o pecado em seu coração. Em 1 João 3,9 diz que aquele que é nascido de Deus não comete pecado, no sentido de não vive pecando. E finalmente, suicídio é frequentemente a última evidência de um coração que rejeita o senhorio de Jesus Cristo, porque ele é um ato onde o pecador está tirando sua vida com suas próprias mãos, completamente antes do que se submetendo à vontade de Deus para isso. Certamente, muitos daqueles que tiraram suas vidas ouvirão aquelas terrificantes palavras do Senhor Jesus no julgamento: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E o pastor MacArthur conclui dizendo assim: embora seja possível para um crente verdadeiro cometer suicídio, nós cremos que esta é uma ocorrência pouco comum. Alguém considerando o suicídio deve ser convidado, acima de tudo, a examinar a si mesmo para ver se ele está ou não na fé. 2 Coríntios 13:15. Uma pessoa salva não perde a sua salvação, porque a sua salvação não está baseada em seus méritos, mas nos méritos de Cristo. A única maneira de uma pessoa salva por Cristo perder a sua salvação é se Cristo perdesse os méritos, e isso é impossível de acontecer. No entanto, nós não podemos conhecer o coração de outra pessoa ao ponto de afirmar categoricamente que ela é salva. E é por isso que, diante de uma situação assim, o Evangelho é sempre necessário. Mas também é importante ter muito claro que a salvação não nos imuniza de doenças, sejam elas do corpo ou da alma. O que a gente pode fazer como igreja? Como igreja, nós temos um privilégio, um recurso, uma arma poderosíssima. Nós podemos oferecer um ambiente onde se cultiva a intimidade com Deus. E isso é saúde para a alma. Nós podemos oferecer cuidado e restauração. Nós podemos oferecer vínculos de apoio mútuo. Nós podemos oferecer senso de pertencimento, um ambiente seguro e acolhedor, e devemos fazer isso. Isso se formos uma igreja evangélica, centrada na palavra de Deus, centrada no Evangelho, porque se não formos uma igreja evangélica, formos uma igreja terapêutica baseada em autoajuda, não podemos oferecer nada além que qualquer outra organização humana o possa. Se formos uma igreja moralista, também não podemos oferecer nada, porque o moralismo produz muito mais mal do que bem. O moralismo ou gera orgulho para aqueles que são mais disciplinados e conseguem ter uma moralidade elevada, e acabará se tornando por isso arrogante, se sentindo superior aos demais,
ou o moralismo vai devastar a vida, vai trazer desânimo para aquela pessoa que, embora seja sincera, nunca se vê à altura do alto padrão estabelecido. É por isso que nós rejeitamos o moralismo, assim como nós rejeitamos esse caminho da autoajuda. Nós rejeitamos porque o Evangelho rejeita. Para ajudar uma pessoa que está apresentando comportamento suicida, primeira coisa, a gente precisa levar em conta de que, como cristãos, nós não deixamos ninguém caminhando sozinhos em meio à dor. Eu já devo ter dito isso para alguns de vocês quando estavam enfrentando algum problema. Eu sempre digo o seguinte: nessa vida é impossível passar sem sofrer, mas ninguém precisa sofrer sozinho. Para isso existe a comunidade de fé, os amigos de caminhada, para que a gente divida o fardo uns dos outros. E assim, como diz o Paulo, e assim vocês cumprem a lei de Cristo. Olha que interessante, a lei de Cristo não é moralista, a lei de Cristo é de partilhar tudo que a gente tem de bom, mas também de dividir o nosso fardo, quando se torna pesado demais. Mas se você quer ser instrumento de bênção na vida de alguém, e é possível que o Senhor coloque alguém, um dia, se já não tem alguém perto de você, numa situação de risco, você precisa primeiro aprender a observar ameaças ou conversas ou brincadeiras recorrentes sobre a morte ou sobre o suicídio. Se existe uma máxima que não é verdadeira com relação ao suicídio, é aquela que diz que cão que ladra não morde. Observe se essa pessoa está se desfazendo de objetos pessoais, se ela tem um comportamento de despedida, se ela fica frequentemente se despedindo, se ela tem mudanças bruscas de comportamento, se ela está se isolando, se distanciando dos amigos, da família, se tem algum histórico de tentativas anteriores. Seja sensível, atento, observe. Mas não só observe, também é importante que você haja. Haja no sentido de encorajar a pessoa a falar dos seus problemas, dos seus sentimentos. Leve a sério esses problemas e esses sentimentos. Seja um bom ouvinte. Fale, converse direta e abertamente a respeito do suicídio. Se você perceber risco, não deixe a pessoa sozinha. Acione serviços de emergência. Acompanhe a pessoa a um profissional qualificado. Uma pessoa numa situação assim, ela não tem força de vontade para agir por si mesma. Ela precisa que alguém pegue pela mão. Nós somos seres biopsíquicos sociais. Precisamos de cuidado integral em tudo aquilo que envolve a nossa humanidade. E claro, precisamos cultivar uma espiritualidade saudável. Nós cremos num Deus de amor que nos criou à sua própria imagem. Nós cremos que
em Deus está o nosso valor, a nossa dignidade e o sentido da nossa existência. Nós cremos na sacralidade da vida humana e no senhorio de Deus sobre ela. Nós cremos que a palavra de Deus é verdadeira fonte de cura e saúde para a nossa alma. A tua palavra é perfeita e traz refrigério à alma. Nós cremos que a morte não é o fim da existência. Nós cremos que não existe pecado que não possa ser perdoado e curado pela graça de Deus. Considerar o suicídio é pecar gravemente contra Deus, contra si mesmo e contra todos aqueles que te amam. Mas impor o peso da lei sobre alguém que já está devastado, que já está sentindo uma dor insuportável e que está esvaziado de esperança, sem mostrar a essa pessoa a saída que há em Cristo, sem mostrar a saída que há na graça, e sem ajudar esse alguém a usar os recursos que Deus provê do alto para a sua cura, isso é agir com perversidade. Confrontar sem mostrar a luz, o amor e o cuidado de Deus a quem passa pela noite escura, é agir como o diabo, que veio para roubar, matar e destruir. Quando Elias estava deprimido e desejando a morte, Deus não chegou repreendendo. Deus não chegou confrontando. O texto é magnífico. Deus primeiro enviou um anjo para cuidar dele silenciosamente. Elias, coma, beba e agora durma. Quando Elias acorda, o anjo estava lá. Elias, coma, beba e durma de novo. Descanse. Quando Elias já estava descansado, bem hidratado, bem alimentado, o Senhor fez com que ele expressasse livremente o seu lamento, a sua frustração, a indignação que ele estava sentindo, ainda que ele estivesse tomado de justiça própria. Eu sou o único fiel. Todos se desviaram, só eu sobrei. Lembra? Como que Deus fez isso? Deus fez a pergunta certa: o que você está fazendo aqui, Elias? E é interessante que Deus ouviu atentamente a resposta, e quando Elias terminou de responder, Deus refez a mesma pergunta. Eu acredito que ele tenha feito isso para que Elias pudesse se ouvir. E só então o Senhor mostrou a Elias que a compreensão dele era não só equivocada, mas também incompleta. E o Senhor lhe deu uma nova perspectiva. O Senhor o restaurou o senso de dignidade dele e de utilidade, porque ele ainda realizou tarefas muito importantes antes de o Senhor tomá-lo para si. E se você for lá na mesma experiência vivida por Moisés ou por Jó, você vai ver o Senhor Deus agindo da mesma maneira. Se você for no final do Evangelho de João, você vai ver Jesus restaurando a Pedro, Pedro devastado. E Jesus tem uma conversa franca e amorosa com ele,
enquanto comiam peixe na brasa. Se um dia você quiser ter uma conversa franca comigo, está aí o conselho: acrescente o peixe na brasa. Por isso, gente, sejamos instrumentos de Jesus. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Ele veio para dar vida e vida plena e satisfatória. Faça como Jesus, que ao olhar para o pecador, também via um sofredor. E eu quero terminar essa reflexão. Eu sei que a gente estendeu um pouquinho, mas a importância, a gravidade do tema exigiu isso. Eu quero terminar com 3 citações breves. A primeira, Salmo 116. A segunda, o Catecismo de Heidelberg. E a terceira, Romanos 14. Salmo 116 diz assim: laços da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. A primeira questão do Catecismo de Heidelberg: qual é a nossa única esperança na vida e na morte? E a resposta: que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e a nosso Salvador Jesus Cristo. Pelo preço do seu sangue, Ele pagou totalmente por todos os nossos pecados e nos libertou completamente do domínio do pecado. Ele nos protege tão completamente que não perdemos nenhum só fio de cabelo contra a sua vontade. Ele faz tudo para cooperar para o nosso bem. O propósito dele sempre é a nossa salvação, pois seu Espírito Santo, que ele nos garante a vida eterna, pelo seu Espírito Santo, ele nos garante a vida eterna e nos faz dispostos a viver para ele de todo o coração. E aí eu encerro com a citação de Paulo lá em Romanos: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Que Deus nos abençoe. Diferente. Nós já estamos assim com o horário mesmo, mas eu queria que você trouxesse à sua memória alguém que você pudesse orar nesse tempo por tudo isso em que você ouviu, alguém que você identificasse, ou alguém que você já conheça, que viveu esse tempo, e você colocasse nas mãos do Senhor. Então eu queria convidar você para baixar a sua cabeça e interceder. Às vezes nós temos familiares, pessoas muito próximas de nós, e que eles precisam
ser encontrados por essa graça maravilhosa. Então eu queria que você fizesse isso nesse tempo. Senhor, nós somos tão dependentes do Senhor, e quando encontramos algumas situações, às vezes temos medo, às vezes nos assusta, mas muitos de nós temos conseguido caminhar. A Tua graça tem sido mais que suficiente para nós. Mas existem aqueles também que precisam ser alcançados pelo Senhor nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de fraqueza, nesse tempo de inquietação. Enquanto o mundo todo está girando e anunciando esse tempo de pavor do suicídio, nós queremos como igreja também levantar um clamor ao Senhor, porque muito mais que anunciar no microfone qualquer, é anunciar diante do Teu trono com o coração quebrantado e pedindo: Senhor, tem misericórdia, Senhor, dessas pessoas, tem misericórdia desse tempo, tem misericórdia de nós que estamos vivendo tempos tão difíceis e que em nenhum momento nós sejamos atacados pelo inimigo dessa forma, e nós possamos sempre nos posicionar como aqueles que foram alcançados pela graça e que conseguiram caminhar um pouco mais. Nós não somos melhores que eles, mas nós somos aqueles que o Senhor nos convoca nessa noite para interceder por eles. Então, Pai, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, visite-os nessa noite. E se há algum conhecido nosso que por algum estado, por algum motivo, nessa noite ou nessa semana, vive essa situação, Deus, permita, Pai, que nós sejamos instrumentos da Tua graça para alcançar essas vidas e ajudar. Não somos nós, é o Senhor, mas nos use, Pai. Tantos já partiram assim, e nesse mês eles devem se lembrar, os familiares daqueles que foram, aqueles familiares que perderam nesse tempo pessoas que se suicidaram, Senhor. Enquanto o mundo inteiro está lembrando disso, conforta o coração deles. Não permita, Pai, que se alastre isso na família, que seus filhos sejam consumidos por isso, mas que a Tua graça, o Teu amor, que tão bem nos faz, possa alcançá-los e transformar as situações. Que Teu Espírito Santo console e nos usa, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor tem a receita para tudo. A Tua palavra fala tudo que nós precisamos. Obrigado. E agora nós queremos consagrar diante do Senhor também os nossos dízimos, ofertas, porque reconhecemos que tudo vem do Senhor e queremos devolver da mesma forma. Então, nesse tempo que nós vamos colocar diante do Teu altar, supre as nossas necessidades, supre a nossa casa, supre tudo aquilo que precisamos,
Na verdade, não precisamos nem te pedir isso, porque o Senhor tem feito isso de maneira tão agradável. Mas a tua palavra nos ensina que a gente deve abrir a nossa boca, confessar, pedir, clamar. Então fazemos isso. Cuida dos teus filhos e tudo aquilo que vamos consagrar diante do Senhor nesse tempo. Que as tuas mãos estejam estendidas sobre nossas casas, nossos lares. Essa é a oração que fazemos, simplesmente porque confiamos no Senhor. E é o que nos basta. É o que nos basta. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos tocar uma canção e você pode participar nesse tempo com dízimo e oferta. Tá bom? Esse tempo de culto, cantando essa canção. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra. Tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso somente a ti, Jesus. Agora, Senhor, para nossas casas, guardados por tua proteção. Que o cantamos seja verdade em nossas vidas. Que não importa a circunstância, o nosso louvor possa ser proclamado e declarado em nossos lábios. E agora que o amor de Deus seja sobre nós. Que a graça maravilhosa de Jesus, que alcançou este povo que chama pelo teu nome, seja derramada sobre a vida deles, sobre a minha vida. E que o doce som do Espírito Santo
esse que nos alerta, que é nosso amigo, que caminha conosco. Esses dias, e até domingo, quando vamos nos encontrar aqui novamente, vivamos a alegria de sermos salvos em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, Pai. Amém. Amém. Vamos em paz. Deus abençoe os irmãos. Senhor, quero levar minha oferta de amor.